de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Desligue celulares, deixe o folhetinho do lado, não tem mais nada para você ler. Meus irmãos, trata-se de um evangelho, um dos evangelhos mais duros e mais estranhos que nós temos em toda a Bíblia. Esse evangelho conta um evento da vida de Jesus. Ele foi levado pelo próprio Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, ser tentado pelo diabo, por incrível que pareça, estava nos planos de Deus. Mas também estava nos planos de Deus aquele versículo do Apocalipse que diz que um homem nascido de uma mulher pisará a cabeça da serpente. Também Deus já viu um final feliz nessa história com Jesus. Eu tenho uma desconfiança de que quem posta nas redes sociais algumas palavras no fundo não conhece esse evangelho. É muito o que a gente tem visto muito aí, né? São pessoas que começam a falar: você é filho do rei, você está destinado à vitória, você será vitorioso. É estranho porque o próprio Filho de Deus, antes de ser vitorioso, antes de pisar na cabeça da serpente, ele teve que ficar de frente para a serpente. Então não é verdade essa história de que nós seremos vitoriosos sem luta. Não existe isso. Por isso o Espírito Santo quem levou Jesus para o deserto. Depois do batismo é como se o Espírito Santo tivesse dito para Jesus: chega, né, de festa, acabou a festa, agora vamos para a luta, né? Às vezes Deus faz isso conosco: chega de festa, agora vamos para a luta. Então a vida da gente é isso. Não adianta achar que a nossa vida é um parque de diversões. Não adianta, né? Outro dia eu vi uma coisa muito engraçada, a pessoa dizendo assim: eu quero um marido divertido, alegre e que me leve para passear. Aí alguém respondeu: você não precisa de um marido, você precisa de um parque de diversões, né? Não é? Então não é, a vida não é um lugar de felicidade. Bobagem falar isso. E também nós não fomos colocados aqui para viver uma paz serena, né? Nós estamos aqui em pleno deserto, lugar de duras batalhas.
Então entra em cena aqui a primeira tentação. O diabo se aproxima de Jesus e pergunta: você é realmente quem diz quem é? Você tem certeza de quem você é? Eu nunca pensei muito no significado disso, até que eu assisti uma série espanhola na televisão. Eu acho que o diretor conseguiu colocar muito bem esse momento ali no deserto. É o seriado chamado Maria Madalena. Não é que o diabo ele não fez uma pergunta para Jesus. Jesus respondeu: você realmente sabe quem você é? Eu sei sim, então tá bom. Não é assim. Não, o diabo fez uma pergunta, meus irmãos, uma pergunta que nós fazemos ao longo da nossa vida, uma pergunta que é crucial para todos nós. Dizem que as pessoas entram num período de depressão, principalmente entre os 40 e 50 anos de idade. Por 60, a depressão vai embora, mas entre 40 e 60 anos, a depressão vem. Por quê? É a chamada crise da meia-idade. Quem sou eu e o que eu fiz até agora valeu a pena? Então, em outras palavras, nessa série a gente percebe muito bem, o diabo pergunta para Jesus: olha, você tem certeza que você quer realmente fazer isso? Você não vai se arrepender, não? Porque veja bem, você vai pregar, vai falar, e o grupo que você está liderando não quer nem saber. As pessoas não vão se interessar por você. As pessoas vão viver como se você nunca tivesse existido, como se você nunca tivesse lhes falado absolutamente nada. Então, o diabo questiona sobre a autenticidade de Jesus. Você é verdadeiro ou você é falso? Isso me lembra uma história que eu presenciei há um tempo atrás, muito interessante. Tinha um padre numa paróquia que era muito elogiado por todos, todo mundo amava ele pelo trabalho que ele fazia e tudo mais. Mas um dia ele se casou e abandonou o sacerdócio. Então aquele santo virou na boca do povo um vilão. Na época então foi um escândalo, mas muitas pessoas falaram mal do assunto, mas poucas pessoas se deram ao trabalho de parar e ouvir o que ele tinha para dizer. E na ocasião ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte: eu poderia ter ficado em silêncio, ninguém ia me descobrir. Eu viveria como padre durante o dia e à noite teria minha esposa na minha casa, na minha família. Poderia viver dessa maneira, escondido a vida inteira. Aí ele respondeu: mas eu nunca ia dormir tranquilamente, nunca mais. Então, isso é autenticidade. Você poderia trair a sua consciência. Você poderia dizer assim: eu vou trair minha consciência, mas pelo menos eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho poder. É interessante quando uma vez um político veio falar comigo, e ele tinha muita coisa, e ele dizia que eu estou numa depressão muito grande porque eu perdi tudo que eu tinha. Eu perguntei: mas o que tinha era seu mesmo? Aí ele quase morreu de depressão. Aí ficou mais deprimido ainda. É verdade, meus irmãos. Aquilo que não é nosso, aquilo que não nos pertence, nós não podemos reivindicar. Nós temos que ser autênticos. Então, muitas vezes nós traímos a nossa consciência para ter dinheiro, para ter fama, para ter poder, ou podemos viver de necessidades, viver na pobreza, mas ao mesmo tempo viver uma grande alegria por não ter traído a nossa consciência. O diabo propôs a Jesus a mesma coisa: olha, vou te dar poder, vou te dar riqueza, você vai ficar famoso. Basta mentir para si mesmo, basta negar a tua verdadeira identidade. Minta para você. Não precisa mentir para os outros, minta só para você.
Desde então, Satanás tem feito só isso no mundo. Ele gasta sua eternidade tentando fazer com que neguemos a nossa identidade em Cristo, que passemos a nossa vida mentindo para os outros, e quando mentimos para os outros, mentimos para nós mesmos. Isso é viver no inferno. Isso é viver no inferno. Eu acompanhei uma pessoa que morreu pouco tempo atrás. Ele morreu com quase 90 anos de idade, com câncer. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele viveu a vida inteira dele, desde os 30 anos até os 90 anos, mentindo para ele, mentindo para a família, mentindo para todo mundo. Esse homem ficou muito infeliz na hora da morte. Ele tinha uma consciência tão pesada que não adiantava nada. A gente rezava, a gente falava, a gente lia a palavra de Deus, mas aquilo não entrava no coração dele. Meus irmãos, isso é viver no inferno. Isso é viver no inferno. Você pode trair sim a sua esposa. Agora, você pode continuar traindo a sua esposa. O resto da sua vida, ninguém vai saber. Só você. Isso é o inferno. O Jean Paul Sartre já dizia que o maior inferno está dentro da gente. E é verdade. Jesus sabia quem era Ele mesmo. Ele não tinha necessidade de provar nada disso para ninguém, muito menos para o diabo. Outro detalhe importante nessa tentação é a continuação dessa tentação. Satanás pergunta: você é o Filho de Deus? Nossa, então você tem poder. Então transforma essas pedras em pão. Aqui está a chave do coração autêntico. Eu posso fazer isso. Eu posso transformar a pedra em pão, porque eu estou morrendo de fome. Você tem razão, eu posso. Mas a minha liberdade me faz escolher e dizer: eu não quero fazer. Eu posso, mas não devo. Isso é liberdade também. É a liberdade de saber que eu posso, que eu tenho capacidade, mas que eu não devo. Então, quanto ao pão, lógico, uma ideia maravilhosa que o demônio teve. Afinal, Jesus estava passando fome porque Deus permitiu, não foi ele que pediu. Ele podia transformar a pedra em pão, mas ele sabia que não deveria. Por quê? Porque Deus havia prometido: você vai fazer um jejum de 40 dias, eu vou te manter vivo. Ponto. Deus não diz a que preço nós vamos conseguir tal coisa. A gente só fica na primeira página, né? Quando agrada a gente. Você vai ser uma pessoa bastante rica. Que coisa maravilhosa. Mas na página seguinte Deus falou assim: tudo bem, mas você vai ter que trabalhar 12 horas por dia. Você está disposto? Essa é a diferença. Então, depois de 40 dias sem forças, Jesus não aguentava mais, mas não estava morto. Então, a pessoa inautêntica, ela troca a sua honestidade muito facilmente. A pessoa autêntica jamais troca a sua honestidade por qualquer outra coisa. Jesus respondeu ao diabo: o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava com fome, mas não é para a fome que ele deveria olhar. O seu olhar deveria se concentrar em Deus, na palavra que ele deu de mantê-lo vivo, apesar de quase chegar à morte. O que acontece no final? Jesus vence. Venceu por quê? Porque era autêntico. Jesus não era fake, não era uma farsa. Não era uma farsa. Satanás sim era uma farsa. Satanás era uma farsa. Meus irmãos, nós vivemos uma crise de autenticidade na política, até na religião, né? Até na religião. Muita gente está explorando outras pessoas em nome de Deus. Na política, então, não se fala, né? Não sei se nós tivemos algum tempo de autenticidade na política. Dificilmente. Não dá para defender esse ou aquele, porque é difícil, não?
Então as pessoas autênticas e verdadeiras, elas vencem no final. Veja isso, se ela venceu no final, ela é autêntica. Caso contrário, não é, né? E mesmo que esse final às vezes pareça distante demais, as soluções fáceis sempre aparecem à nossa frente, principalmente quando nós temos um problema. Tem um programa na televisão que se chama Aeroporto. Me chamou a atenção uma mulher que veio do Brasil, estava na Espanha. Lá na Espanha a polícia pegou, ela na verdade era boliviana, passou para o Brasil e foi para lá. E no final de contas ela foi encontrada com alguns quilos de cocaína presos ao corpo. Eu gostei do diálogo que o agente federal teve com ela. Ela falou: quanto que a senhora ganharia por essa droga trazida para a Espanha? Ela disse: 1.500 euros. Aí ele fez uma pergunta que é esse evangelho de hoje. Mas 1.500 dólares? Por quê? Ela disse: porque eu tenho 4 filhos e tudo. Tudo bem, 4 filhos. Mas vai ficar na cadeia pelo menos por 6 anos. Porque 1.500 euros vale a pena ficar na cadeia por 6 anos e vale a pena ficar 6 anos sem ver os seus 4 filhos? Vale a pena jogar tudo para o alto? Era mais ou menos isso que o diabo queria de Jesus, que diante de um sofrimento qualquer, que diante de qualquer dor, Jesus tomasse um atalho. E assim ele teria o pão para saciar a sua fome, mas não teria mais a palavra de Deus para guardá-lo. Ele não seria mais autêntico e seria uma fraude. A história de Jesus no deserto mostra que o caminho mais fácil nem sempre é o melhor. Cuidado com caminhos fáceis. Você já está careca de saber isso, de pessoa que está precisando de dinheiro, que alguém fala: olha, eu vou fazer isso e aquilo, você vai ficar rico, não sei o que tem, e perdeu tudo. Sempre assim. O caminho fácil não é o melhor. O caminho fácil nem sempre leva à felicidade. Ele pode até parecer que leva, mas não leva. Então que nós sejamos cristãos autênticos, que a nossa palavra seja autêntica, que nós não sejamos falsos e que nós tenhamos muito cuidado com quem anuncia a verdade, mas não tem autenticidade de vida. Então vamos inclinar nossa cabeça, fechar os nossos olhos, ir ao seu coração. Veja se em algum momento da sua vida você também optou por caminhos mais fáceis, por atalhos, e se arrependeu. Peça ao Senhor Jesus que guie seus passos, que você tome a decisão correta. Que sua vida seja autêntica e principalmente autenticada pela palavra de Deus. Não se venda, não venda a sua consciência, não entregue a sua fé. Seja fiel até o fim, porque Deus é fiel a você, que Deus te guarde todos os dias da sua vida, contando que você permaneça fiel. Nós vamos cantar essa música, Faz-me Fiel, Precioso Jesus, que ela é muito isso. A música é isso: faz-me fiel, precioso Jesus. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada dia em que eu viver. Eu esqueci o resto. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver, faz-me fiel. Esse é o tom. Fiel, precioso Jesus, faz-me fiel.
Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel a uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver. Faz-me fiel, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel a uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver serei fiel a uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver serei fiel. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu